que distribuíam presentes um tanto quanto inusitados. Essa do presente, vamos falar disso. Tem um episódio muito peculiar que vai explicar bem do que nós estamos falando. Eu estava no cargo de secretário-geral do Ministério Público de Contas, em Mato Grosso do Sul, e nós fomos convidados pelo então presidente do Tribunal de Justiça à época, eu prefiro não falar o nome dele, para uma reunião na casa dele. Após o trabalho, nós fomos numa reunião social. Uma reunião social. Quem me convidou para a reunião foi, na época, o procurador de contas e um conselheiro do Tribunal de Contas. Olha, nós vamos ter uma reunião social. Quem está convidando é o presidente do Tribunal de Justiça, ele acabou de assumir o cargo, ele quer conhecer vocês. Quem fez esse convite foi um conselheiro do Tribunal de Contas, que à época nós ainda não tínhamos ciência dessa estrutura organizada de crimes. Foi antes de 2015 isso. Antes da Polícia Federal conseguir identificar esses criminosos. Mas ela já estava investigando. Já estava investigando. Aí nós fomos para a casa do presidente do Tribunal de Justiça e ele tinha no fundo da casa dele uma boate com globo, bar, né? Parecia uma casa de shows, inclusive. Ele tinha no quintal da casa dele um ambiente de festa, com aquele globo espelhado e etc. Quando nós chegamos lá, a reunião, que era para ser uma confraternização de quem tinha acabado de assumir a presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, aí veio a proposta ilícita. A gente está falando de uma festa para quantas pessoas? 10 pessoas, que eram só os ocupantes dos cargos mais importantes do Estado. O presidente do Tribunal de Justiça, o conselheiro, o procurador-geral e outros cargos públicos, assim. E o senhor no meio? E eu no meio, porque eu era o secretário-geral de um desses órgãos. Certo. Eu tinha o poder de organizar administrativamente o órgão, nomear, exonerar. Eu cuidava dessa parte administrativa do órgão. E eu, quando alguém era colocado num cargo, passava pelo meu trabalho isso. Eu fazia a burocracia para nomeação. Mas o senhor dava o crivo da aprovação? Não, eu não tomava decisão. Tá. Eu organizava, quem tomava a decisão era o procurador-geral. Uhum. Ele era o cargo político, de vontade política, ele que tomava as decisões, eu instrumentalizava as decisões. Pois bem, chegou lá nessa reunião, sem cerimônia nenhuma. A reunião se tratava, na verdade, de troca de favores para cargos públicos. É o chamado nepotismo cruzado. O que é isso? No Brasil, é proibido o nepotismo. O que é o nepotismo? Eu não posso, dirigente de um órgão público, nomear um parente, nem afins, até o 3º grau. Então, eu não posso nomear um primo, minha esposa, meu filho, num cargo público. A mulher de um primo. Isso, até afins. Até 3º grau e afins. Afins é o que? Sogro, sogra, cunhado. O que é afins no direito? Sogro, sogra, cunhado. E parentes consanguíneos até o 3º grau, até os primos. A gente está falando de quantos cargos? Nós estamos falando de centenas de cargos. Centenas. Tá. Então, olha só. Aí reúne a cúpula dos poderes. Na boate? Na boate do presidente do Tribunal de Justiça, né, à época. Porque agora o último presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foi afastado do cargo. Ele estava na boate ou não? Não, ele não estava. Na época ele não era presidente, ele era juiz. Hoje o Tribunal de Justiça está sob o comando de um desembargador que não tem nenhuma acusação. Menos mal. Aí estava todo mundo na boate, a proposta era, eu pego o seu parente, nomeio no Tribunal de Justiça, você nomeia o outro na Assembleia, nomeia o outro no Tribunal, chamado nepotismo cruzado. Por quê? O presidente do Tribunal de Justiça, ele não pode nomear a esposa. Mas você pode. Mas eu poderia nomear a esposa dele.
o outro órgão poderia, então eles trocavam figurinha. Um nomeava o parente do outro. E a proposta da reunião é engraçado e trágico ao mesmo tempo, é que o presidente do Tribunal de Justiça à época estava se divorciando. E um dos acordos que ele fez com a mulher, que para ela exigir uma pensão mais baixa, ele tinha que empregar ela num órgão público. Que beleza! E seria, no caso, ela minha subordinada. Então a proposta era empregar a mulher, que estava em processo de separação do presidente do Tribunal de Justiça, no meu órgão. E teve outras negociações ali naquele momento, e todo mundo feliz, né? Porque nós estamos falando de centenas de cargos. Mas aí, no meio dessas propostas indecentes, pode se recusar? Na verdade, pode se recusar, mas você imagina, eu assisti as pessoas responsáveis de cuidar da justiça do meu estado propondo crimes. E você recusou? Eu nem respondi até hoje. Então, assim, o que acontece? Você fica sem ação, você não sabe nem o que falar. Porque você vai numa reunião, o chefe do maior poder que existe, e é onde ele está propondo aquilo que ele tem que punir. Porque é o Poder Judiciário que vai anular uma nomeação ilícita, mas ele está propondo que se faça. Você não sabe nem o que fazer. Terminada a reunião, e ele estava muito feliz, ele puxa para o meio do salão de festa uma caixa grande, parecia um baú de madeira. Tipo do filme do Rambo. Isso, aqueles baús que o Rambo guardava, o arsenal. Aí ele abre a caixa, tinha fuzil, metralhadora, pistolas, e ele dá uma arma ilícita de presente para cada convidado, para comemorar o acordo ilícito firmado entre os poderes. O que você ganhou? Eu ganhei um fuzil 223, só que eu entreguei o meu fuzil para o procurador-geral, ficou com ele, um fuzil. Isso que eu estou te contando, eu contei no Ministério Público Federal. E agora, na Operação Ultima Ratio de 2023, no final do ano, as armas ilícitas foram todas encontradas. Mas olha só, a gente está falando de uma situação que ele puxou a caixa do Rambo no meio da boate. Abriu para distribuir armas. Mas olha só, esse não é o tipo de coisa que eu vou passar ali no hipermercado e vou comprar. De onde é que veio isso? Provavelmente do crime organizado. Quem é que tem arma ilícita? Crime organizado. Então isso mostra, e está comprovado agora na Operação Ultima Ratio do ano passado, a ligação dos desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul com o crime organizado. É só o crime organizado que tem acesso a isso. Então, enquanto eu estou fazendo barreiras e barreiras policiais para prender traficante, contrabando de arma, o próprio Poder Judiciário está soltando o traficante e está em posse dessas armas ilegais. Então, como que você vai acreditar numa justiça dessa? Como que você vai contar com a justiça dessa? Então, isso, por mais absurdo que pareça, é a realidade que o país vive hoje. Eu não sei se essa relação íntima com a criminalidade existe em todos os estados. Nós estamos acompanhando que no Brasil, em mais de 10 estados, a compra de sentença tem se tornado comum. Recentemente, em Cuiabá, foi assassinado um advogado, um colega meu, e aí a Polícia Federal achou um caderno com esse advogado morto, que identificava que ele negociava sentença em todo o Brasil com desembargadores. Então, por que hoje o país rico como o nosso não é desenvolvido como outros? Porque a corrupção, ela tem apoio da própria justiça, do próprio Ministério Público e de alguns elementos policiais. Em Mato Grosso ficou muito conhecido um caso que envolvia o jogo do bicho e o assassinato de um estudante.
máfia do jogo do bicho chegou a cooptar um policial federal e 40 policiais do estado, inclusive 2 delegados. Então, assim, a corrupção é o maior câncer, é o que destrói tudo, é o que mata mais. O que mata mais nesse país não são doenças transmissíveis, não é acidente de carro, de moto. O que mata é a ausência dos recursos públicos para trazer o bem-estar social. Porque a ausência do Estado provoca o aumento de criminalidade e da mortalidade, seja infantil ou adulta. O que ocorre no Brasil é uma corrupção institucionalizada. E agora nós percebemos que a máfia mais poderosa do país é a chamada máfia da toga. Porque eles se organizaram tão bem, essa máfia da toga, seja no Tribunal de Contas, nos tribunais de justiça, que quando eles praticam um crime, sabe qual que é o castigo? Aposentadoria. No Brasil, um membro da magistratura, quando ele pratica um crime, a punição dele não é perder o cargo. Ele é aposentado. Ele continua recebendo sem trabalhar, mesmo sendo um criminoso. Ele pode ser até preso, mas ele continua recebendo o salário. Então a máfia da toga hoje eu considero a máfia mais organizada do país. Por quê? São bandidos que estão na função de juízes. Fica claro aqui o meu respeito à magistratura. Eu fui professor da escola da magistratura. Eu ministrava aula para juízes, antes de eu passar o processo que eu passei de degradação humana. Ocorre que muitos marginais estão de toga. E o marginal, o meliante, ele é muito organizado. Então, o crime organizado, ele ultrapassa todas as barreiras. Exemplo de Mato Grosso do Sul, em 2015 se verificou que o consórcio Solurb, responsável pela coleta de lixo da cidade, cooptou magistrados, conselheiros do Tribunal de Contas, inclusive o advogado que era do crime organizado, hoje é desembargador no Mato Grosso do Sul. Está falando da máfia do lixo. A máfia do lixo. Porque a máfia do lixo, porque a corrupção precisa de patrocinadores. Corrupção ativa e passiva. Corrupção passiva é feita pelo agente público, ele é quem recebe o dinheiro. Não dá para ter corrupção se não tem o pagador. Então, qual os maiores patrocinadores da corrupção no Brasil e Mato Grosso do Sul? Fraudes em licitação, dinheiro público desviado, porque eu pago para as autoridades fazer vista grossa o desvio de recursos públicos, e o tráfico e o contrabando. Então, obras públicas, licitações, tráfico. Qual é a diferença de tráfico para contrabando? O tráfico, eu estou falando de drogas. Sim. O contrabando de outras coisas que são proibidas, contrabando de arma. Tudo que não é droga. Tudo que não é droga e que é ilegal a comercialização. Não, e é interessante, né, se a gente, quem sabe minimamente de geografia, sabe que Mato Grosso do Sul fica próximo a países aqui da América do Sul que já tem toda uma problemática de crime organizado também, né? E isso então acaba que é um ponto estratégico, né? É uma fronteira, né? Mas o que adianta eu barrar na fronteira se o próprio desembargador agora foi flagrado? Olha só, nós estamos falando de 5 desembargadores. Todos tinham armas ilegais na casa deles. Mato Grosso do Sul tem quantos desembargadores? São 11. Então, o senhor está me dizendo que quase 50% desse corpo de desembargadores foi preso com armas ilegais dentro de suas casas. Sim, e dinheiro também. A gente está falando de uma importância de quanto? Em espécie, 4 milhões. Quem guarda dinheiro em casa? Ou é bandido, ou quem não quer declarar. Então, o que startou essa investigação mais profunda no Tribunal de Justiça
foi a morte de um advogado que tinha a lista das compras de sentença e também que um presidente do tribunal soltou um traficante famoso. Esse advogado que tinha a lista era o seu colega? Não, eu não conhecia ele. Não, eu não conhecia. As escutas telefônicas que envolviam o Tribunal de Contas descobriu que os membros do Tribunal de Contas corrompiam o judiciário. Então, é uma soma de investigações. A investigação que tem como eu a principal testemunha era contra o Tribunal de Contas. Só que, por exemplo, o meu algoz, conhecido como Valdir Neves Barbosa, num processo que julgava a minha indenização, ele deu uma fazenda para o desembargador rejeitar o meu pedido. E agora, nessa operação, foi identificado isso. Que o nível da corrupção era tão grande que o ex-presidente do Tribunal de Contas deu uma fazenda para o desembargador. Só para a gente entender, essa sua ação, esse teu pleito é por conta do senhor ter largado... De eu ter perdido o meu cargo, perdas salariais. Né, da sua carreira. Perdas salariais. Eu tenho uma ação indenizatória que patina há anos na justiça e agora nós descobrimos que o desembargador que julgava o meu processo recebeu uma fazenda. Falando em nível pessoal, em nível profissional já ficou claro que teve ali a desistência, né, da tua carreira pública, foram anos e anos que, né, foram perdidos, mas em termos de vida pessoal, quais foram as suas perdas nessa história? Eu perdi casamento, amigos e grande parte da minha família se afastou de mim. Por quê? Porque todos achavam que eu, ao invés de combater o crime organizado, eu tinha que ter cedido. Então, as pessoas não ficaram do meu lado. Eu fiquei sozinho. Você chegou a se questionar sobre isso? Eu sou uma pessoa de muita oração. É o que me salvou. Se eu cheguei a me questionar se eu tomei a direção correta, eu não tinha... Eu fui ameaçado, eu fui constrangido. Eu não procurei isso. Não foi eu que fui buscar a polícia. A polícia que me buscou. Quando que foi aquilo que a gente chama de ponto sem retorno? Quando que... Tudo bem, a Polícia Federal te procurou para você ser testemunha, mas quando, assim, na sua vida, o senhor observando aquilo tudo, foi o ponto sem retorno? Quando que isso aconteceu? Na verdade, quando eles tentaram me silenciar, eu acho que aí eu fiquei mais forte, né? Eu acho que o ponto sem retorno é quando eu prestei minha declaração falando a verdade. Não tem como voltar atrás, né? Mas eu preciso até fazer uma observação. Eu fui estudar meu histórico familiar para compreender por que eu era assim. Porque não é normal uma pessoa enfrentar o crime organizado e abrir mão de trabalho, né? Eu só consegui voltar a trabalhar com dignidade quando a Polícia Federal deu a primeira batida neles em 2022 e colocou tornozeleira em todos. Aí eu me senti justiçado, porque até então eu só era perseguido, perdi emprego, vendi coisas, fui tratado como louco. Tem matéria no jornal dizendo assim, olha, professor foi considerado louco por combater o crime organizado. Então, assim, as pessoas achavam que eu estava ficando louco. Por quê? Como assim você está enfrentando o sistema? Aí eu fui buscar na literatura, em Campo Grande tem o Instituto Histórico e Geográfico, que é um acervo das pessoas que foram importantes para o Estado. E a minha família ela tem uma influência muito forte no Estado. Governador, senador, prefeito da cidade, eles eram políticos atuantes. Mas eu acredito que o DNA, ele existe, essa carga genética. Você tem descendência em judeus. Sim. A gente traz dentro de nós toda essa história. A história da opressão que a sua família está dentro de você. E de mim também. Então você também sempre vai lutar contra as injustiças. Com certeza. Aí eu fui buscar no meu histórico familiar, no museu, e fui ler sobre a minha tataravó.
Então, assim, eu acredito que eu não sou só descendente, eu carrego o legado dessas pessoas. Por isso que eu sou assim, não tem outra explicação lógica. Até o exemplo da tataravó. Minha tataravó, ela vai para o estado de Mato Grosso na época do Dom Pedro II, Guerra do Paraguai, com uma carta para tomar posse de uma área, de um imóvel, de uma fazenda. Ela vem de Minas, né? Senhorinha Barbosa Lopes. Ela é madrinha da bandeira do Exército da Fronteira Brasileira hoje. Então, ela vai para lá, ali era o Paraguai. Chegando lá, os paraguaios pegam a minha tataravó, colocam grilhões nela, arrasta ela até Assunção, onde ela fica como escrava por 5 anos. Minha tataravó foi escravizada, estuprada, agredida pelos paraguaios por 5 anos. Ela passa por isso. Aí ela foge. Ela deu alguma bobeira lá nos paraguaios, ela foge a pé por 6 meses embrenhada na mata, com 2 filhos de arrasto, no mato, por 6 meses, e volta para o Brasil, sã e salva. E por isso que eu existo, porque ela não morreu, ela veio. Então, assim, a minha heroína chama Senhorinha Barbosa Lopes. Então, quando alguém me pergunta, você não teve medo? Eu falei, eu não tenho 5% da coragem da minha tataravó, que depois passa a guiar as Forças Armadas por essa mesma mata e vinga os seus algozes. Ela mata os seus algozes com a espada. Então, assim, eu tenho isso no histórico. Então, eu não consigo explicar por razões normais por que eu continuei enfrentando isso. Foi instinto. Foi instinto de sobrevivência, de luta, um histórico que você carrega. A minha mãe também, uma pessoa que sempre lutou assiduamente pela justiça, pelo processo democrático também do nosso país. Só que o que ocorre? Até 2022 eu me sentia derrotado. Foi quando começa a inversão disso tudo. Aí a minha carreira, que tinha desabado, eu tinha abandonado tudo, eu volto a acreditar na justiça e consigo me reerguer. E hoje eu só perco para o Alexandre de Moraes como o advogado mais mencionado na mídia no país. Então, hoje eu sou o segundo profissional do direito mais famoso do país. Então, depois de um processo tão complexo na minha vida, de 3 anos para cá, eu consegui não só reconstruir minha carreira profissional, né? Como hoje, se você olhar hoje na mídia, tem mais de 200 mil notícias com meu nome. Então, falando disso, a gente não vai entrar nos nomes, mas você que está aí nos assistindo, é só botar o nome do Dr. Enio e dar um Google que você vai saber do que se trata. O que a gente vai falar agora.